Boa noite, galera. Que bom estar com vocês de novo, que bom que a gente tem essa oportunidade de se encontrar aqui agora de uma maneira um pouco diferente, né? Eu queria pedir a você que está assistindo, que possa compartilhar esse vídeo com todos, com aqueles que não, por algum motivo, não estão nos grupos da igreja, para que a gente juntos possa aprender da palavra de Deus, amém? Nós não vamos parar com esse aprendizado. Se a gente precisar continuar por aqui, nós vamos continuar, porque a palavra de Deus não para, porque o movimento do Espírito Santo de Deus precisa continuar. Então, eu quero dizer que é um prazer receber vocês aqui, vocês estão nas suas casas aí, que esse seja um tempo de aprendizado para nós, que esse seja um tempo de aprendizado para vocês e para mim também, e que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Quero dizer a vocês que, se tiverem dúvidas, por gentileza, coloquem nos comentários do vídeo. Eu não vou conseguir responder agora durante a aula, mas a gente vai estar olhando essas dúvidas, esses comentários, e vamos conversando aí. Conversando por WhatsApp, conversando aqui pelo Facebook, respondendo os questionamentos de vocês. De novo, quero pedir para a Lil, me lembra de colocar o PowerPoint depois da aula, para que vocês possam ler, tá bem? Provavelmente a gente não vai até o final dessa aula. No dia de hoje a gente vai fazer apenas a primeira parte e vamos continuar nas semanas seguintes aí. Não sei se na igreja ainda ou mais uma vez como live, né? Mas conforme for possível e de toda maneira, a intenção é que o Espírito Santo esteja tocando a minha e a tua vida, que o Espírito de Deus esteja falando comigo e com você, para que nós juntos possamos estar mais próximos dele, para que nós juntos possamos estar mais preparados para aquilo que ele tem planejado para a igreja nesses próximos dias, nesse ano, nesses próximos anos. Amém? Que nós estejamos juntos nisso, que o amor de Deus possa nos atingir de uma maneira grandiosa. Nós vamos continuar estudando a respeito do retorno do reino de Israel para Jerusalém após o cativeiro babilônico. Vamos continuar falando de Neemias e observando mais alguns aspectos, porque a gente viu que eles viviam um tempo de muita crise naquela época e nós também vivemos. Então, por isso, nós vamos continuar falando a respeito disso e aprendendo do Senhor, aprendendo com o exemplo do servo de Deus, aprendendo com a história do povo de Deus, como é que a gente deve agir em tempos de crise. Amém? Antes de mais nada, eu queria te convidar a curvar a tua cabeça e vamos orar e pedir a bênção do Senhor para esse tempo. Senhor Deus, Pai eterno, querido, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por tua graça, por teu amor, porque nós estamos aqui juntos contigo, nós estamos com saúde na tua presença, Senhor, porque nós temos as ferramentas para que a tua palavra continue sendo propagada sobre a face da terra, nós temos as ferramentas para que o teu amor continue sendo espalhado, então é no nome santo de Jesus que nós te agradecemos por isso, ó Papai. Nós reconhecemos que temos algumas dificuldades ainda, mas o Senhor tem suprido tudo o que necessitamos, o Senhor tem suprir todas as nossas necessidades. Eu quero pedir a tua bênção e a tua graça para esse tempo, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de bênção diante de ti, que esse tempo seja um tempo de aprendizado, que esse tempo seja um tempo de comunhão, ainda que à distância, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de comunhão, principalmente contigo e com a tua palavra. Que o teu amor se manifeste nisso, que a tua presença se manifeste nisso, Senhor. Que o Senhor esteja me abençoando aqui em casa, abençoando a cada um dos irmãos, onde eles estão, aqueles que estão vendo esse vídeo agora, aqueles que verão esse vídeo no futuro, Senhor, que o teu poder esteja sobre eles, que a tua graça e a tua mão poderosa estejam sobre eles, ó Senhor, que o Senhor os atinja com teu perdão, com tua misericórdia, com tua correção, ó Senhor, porque todas essas coisas são formas de manifestação do teu amor, então é no teu amor que nós confiamos, e pedimos agora, no nome santo de Jesus, Deus, fala conosco através da tua palavra, fala conosco através do teu Espírito, Papai, para que em todas as coisas nós possamos te engrandecer e te glorificar. Fica conosco no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom, gente, nós vamos lá, né? Nós falamos até a semana passada, estávamos falando a respeito de como foi que o inimigo se levantou contra Neemias durante a construção dos muros e do templo. E hoje vamos continuar falando a respeito desse assunto. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de provar os espíritos. A gente vê que os samaritanos, eles tentaram muitas vezes enganar a Neemias. Então eu queria fazer uma leitura com você a respeito disso, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: amados, não creiais em todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, pois já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá, ok? Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Acho que não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para você, que isso é uma verdade nos dias que nós vivemos hoje, que isso é uma verdade nesses dias que nós estamos vivendo, não especialmente nesses dias de crise, mas já há algum tempo nós temos percebido falsos profetas se levantando e tentando enganar a Igreja de Deus, tentando fazer com que a Igreja de Deus siga um caminho que não é o caminho correto. Então, eu queria, junto com você, falar um pouquinho a respeito disso. Para quê? Para que nós estejamos preparados, para que nós possamos discernir o que é verdade e o que é mentira em tudo isso que tem acontecido. A verdade prática que nós vamos discutir aqui é que, através dos dons espirituais, mais especialmente o dom de discernimento de espíritos, descrito na palavra de Deus, a igreja discerne, a igreja entende quando existe um espírito que está tentando enganá-la. A igreja consegue perceber isso a tempo de agir de maneira a não ser enganada. É isso que nós queremos buscar no Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Ok? Nós vamos falar bastante a respeito de profecia e nós vamos dizer também que da responsabilidade que existe sobre os homens do profeta, da responsabilidade de trazer a palavra de Deus e não a sua própria palavra, né? Então, que nós possamos juntos pedir ao Senhor os melhores dons. É isso que nós queremos todos os dias. Então, que o Senhor possa nos trazer essa ideia de que nós precisamos dele e nós o queremos. Não apenas hoje, para todo sempre, mas nós o queremos também para que a gente consiga discernir o que é que vem dele de verdade, o que é que vem das nossas próprias emoções e muitas vezes até o que vem de algum espírito maligno. A gente vai entender pela palavra de Deus que infelizmente isso também acontece, ok? Vamos, conforme a gente faz no começo de toda a lição, meditar um pouquinho em alguns versículos da palavra de Deus. Bom, meus queridos, nós temos aí os versículos que a gente pode meditar, e o primeiro deles está em 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 6. Deixa eu achar aqui, 1 João 4, de 1 a 6, dizendo que nem todo espírito é de Deus. Vamos ver isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso falam do que procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, na verdade a gente tem que levar em consideração aí algumas coisas, né? Porque, sejamos sinceros, o que a gente vê de doutrinas falsas sendo pregado por aí dentro das igrejas, muitas vezes, não estou falando de uma denominação específica, mas muitas vezes, dentro até da nossa denominação mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa discernir o que é profecia e o que é profetada, né? É assim que a gente costuma dizer. A gente precisa entender de verdade aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E, para isso, nós precisamos desse discernimento de espíritos, desse dom de discernimento de espíritos, porque nem todo espírito é de Deus, nem todo mundo que fala em cima de um púlpito é de Deus, nem todo mundo que canta uma música numa rádio evangélica é de Deus, nem todo mundo que prega num culto ao ar livre é de Deus. A gente precisa entender isso. E o único jeito de entender isso é conhecendo o Espírito de Deus, é sabendo quem é Deus, é sabendo
quando Deus quer nos falar, o que Deus quer nos falar, o que Ele tem nos falado, é confrontando as mensagens que a gente ouve por aí com a palavra de Deus, é confrontando as mensagens que a gente ouve por aí com aquilo que a gente sabe que vem de Deus. E para isso é necessário conhecer a Deus, é necessário ter uma profunda comunhão com Deus, é necessário buscar de Deus o discernimento de espíritos. Eu queria, junto com você, ver mais um versículo aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 16, que é onde a gente fala do dom de discernimento de espíritos, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 16, diz o seguinte, vamos lá? Leia aí junto comigo. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do início das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa terra o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que informação importante nós temos aqui, gente. Que mesmo aqueles que são mais entendidos, mesmo aqueles que são mais sábios na sabedoria dessa terra, não entendem o que acontece no reino espiritual. Quem entende o que acontece no reino espiritual é quem é espiritual. A sabedoria humana não é capaz de discernir aquilo que acontece no reino espiritual. Versículo 9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito aqui com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vamos prestar bem atenção nisso, gente, porque é algo muito importante para a gente entender que é o Espírito de Deus quem nos revela o que acontece na mente de Deus. E a palavra de Deus nos revela que nós temos a mente de Cristo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Prestem bastante atenção nessa frase, gente, para que a gente possa julgar quem somos nós mesmos. Não é para julgar o irmão, não é para julgar o teu esposo ou esposa que está aí do seu lado, mas é para julgar cada um a si mesmo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa importante a gente está vendo aí. A própria palavra de Deus nos orientando e dizendo que nós temos a mente de Cristo, que se alguém é capaz de discernir se um espírito vem de Deus, se uma profecia vem de Deus, se uma pregação vem de Deus, se um louvor vem de Deus, se uma palavra vem de Deus, se uma atitude vem de Deus, se um movimento qualquer vem de Deus, quem é capaz de discernir isso, senão aqueles que têm em si, habitando dentro de si, que têm uma íntima, uma perfeita comunhão com o Espírito de Deus? A palavra de Deus nos dá essa responsabilidade. A responsabilidade de compreender verdadeiramente se um espírito vem de Deus ou se um espírito não vem de Deus. Se um movimento vem de Deus, se uma palavra vem de Deus, se uma pregação vem de Deus, se uma música vem de Deus ou não vem de Deus. E muitas vezes, igreja, muitas vezes, meus irmãos, nós temos deixado de lado essa responsabilidade. Muitas vezes a gente tem deixado de lado isso que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos entender que é uma responsabilidade da Igreja de Deus pregar a palavra de Deus e discernir se uma palavra vem realmente de Deus ou se não vem, se vem da emoção humana, se vem da sabedoria humana ou muitas vezes até se vem de um espírito maligno. Nós precisamos de verdade aprender a discernir isso.
E eu gostaria de dizer o contrário, meus queridos, mas às vezes a gente acha que porque está numa rádio evangélica, porque está num site evangélico, ou porque está pregando numa igreja evangélica, está trazendo uma palavra que é de Deus. E nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. A responsabilidade é minha e tua, não de julgar a pessoa. Vamos deixar isso bem claro. Acho que durante o decorrer dessa aula a gente vai falar muito a respeito disso. Nós não estamos aqui para julgar o pregador, nós não estamos aqui para julgar o profeta, nós não estamos aqui para julgar o cantor, nós não estamos aqui para julgar o evangelista, nós não estamos aqui para julgar nenhuma pessoa. Mas o que nós precisamos aprender é discernir o espírito que está operando naquela pessoa, naquele momento, naquela música, naquela pregação, naquela profecia, ou seja lá onde for. A gente precisa aprender a discernir isso com o auxílio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso é tão importante, para que haja esse discernimento, que nós tenhamos habitando em nós o Espírito de Deus. Por quê? Porque, de verdade, meus queridos, nós temos não apenas o Espírito de Deus agindo nessa terra. Nós temos também espíritos maus e enganadores. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17, é um trecho longo. Eu vou ler aqui bem rapidinho com vocês. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17, diz o seguinte: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha a orientação de Paulo aí para os Tessalonicenses. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação de boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Meus queridos, preste bem atenção nisso que o apóstolo Paulo tem nos dito. Isso que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, mas que vale muito para nós hoje também. Antes que Jesus venha, é necessário que se manifeste o filho do pecado, é necessário que o anticristo se manifeste. E todos nós já sabemos disso. A questão é, será que ele já não está se manifestando todos os dias, muitas vezes até dentro das igrejas, muitas vezes até nos nossos rádios ou na TV que ligamos, nas séries que assistimos? Será que ele não tem se manifestado nas coisas que nós permitimos entrar em nossos olhos e em nossos ouvidos? E muitas vezes nós não temos discernido se esse Espírito vem de Deus ou se ele não vem de Deus? De verdade, meu querido, o que eu queria, junto com você, entender aqui desse trecho de 2 Tessalonicenses é que Deus separou muito bem quem são as pessoas que querem e que não querem ouvir a verdade de Deus. As pessoas que querem buscar verdadeiramente o que Deus tem colocado para que os seus corações sejam
acalentados, para que o seu ego seja massageado, e aquilo que Deus tem colocado para alcançar a salvação, para que nós sejamos corrigidos, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Esses dois lados são lados opostos, e eu vou dizer para vocês que, infelizmente, tem muita gente, até dentro das igrejas, que não quer fazer a vontade de Deus, quer que Deus faça a sua própria vontade. Até dentro das igrejas, buscando não uma pregação verdadeira da palavra de Deus, mas buscando uma pregação que se encaixe ao seu estilo de vida. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos que Deus se encaixe ao nosso estilo de vida. Pelo contrário, o que nós queremos e precisamos buscar com toda a força, o que nós queremos e precisamos buscar com toda a veemência, o que nós queremos e precisamos buscar com todo o vigor é que o nosso estilo de vida, que o nosso estilo de pensamento, que o nosso estilo de palavras, que o nosso estilo de ação, que os nossos relacionamentos sejam condizentes com a fé prática descrita pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos aprender a buscar. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, o Senhor fala a respeito do aparecimento do anticristo, do iníquo, antes da vinda do Senhor, mas o que eu queria deixar até mais evidenciado aqui é que ele fala também que existem pessoas que buscam o seu próprio conforto, o seu próprio desejo, e aqueles que buscam a palavra de Deus. Quem somos nós? Essa é a pergunta. Quem somos nós? O que é que nós queremos entender de verdade? Aquilo que Deus tem falado? Ou será que nós dizemos que é de Deus aquilo que acalenta o meu coração, aquilo que me gera conforto? Não é isso que eu devo fazer, meu querido. Não é isso que você deve fazer. Nós precisamos buscar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, não aquilo que me deixa feliz, tranquilo e alegre. É claro que se eu estiver debaixo das potentes mãos do Senhor, se eu estiver protegido pelo Senhor, eu estarei feliz, tranquilo e alegre. Não porque a palavra de Deus está de acordo com a minha vontade, mas porque o meu procedimento é de acordo com a palavra de Deus. Então é Deus quem me garante a paz, é Deus quem me garante a felicidade, é Deus quem me garante a alegria. A gente viu isso na semana passada. E é importante a gente buscar esse discernimento, porque os espíritos maus, eles imitam a Deus. A gente tem isso aqui em Êxodo capítulo 7, versículos de 8 a 13. Vamos ler a palavra de Deus, só para você não ficar achando que sou eu que estou dizendo. Êxodo capítulo 7, versículos de 8 a 13, nos dizem o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó pedir que façam algum milagre, digam a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dele. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Queridos, olhe só que coisa complicada, né? A gente vê aqui um momento em que Deus opera milagres através do seu servo Arão, através do seu servo Moisés, que Deus opera maravilhas, porém os magos do Egito, os feiticeiros do Egito conseguem operar uma maravilha muito semelhante. Então, na verdade, a gente não tem que estar correndo atrás de milagres, porque nem todos os milagres são verdadeiros. A gente pode até, correndo o risco de ser um pouco pesado isso que eu vou dizer, mas a gente pode até encontrar por aí alguns milagres satânicos. Ou vocês acham que os espíritos maus não têm poder? Ou vocês acham que os espíritos maus são limitados em operações sobrenaturais, em operações espirituais? Claro que não. Eles são espíritos, né? Satanás tem poder, assim como os anjos de Deus têm poder também. Eles só não têm todo o poder. Eles só não conseguem sobrepujar o poder do Senhor. O Senhor já é vitorioso sobre ele. E a gente vê isso até nesse trecho mesmo de Êxodo, quando os magos e os feiticeiros de Faraó operam milagres semelhantes ao de Arão, e a vara de Arão engole as varas deles, não é? Mostrando assim que o poder de Deus é maior, que o poder de Deus é superior. Mas, assim como aconteceu com Faraó, nós precisamos cuidar para que não aconteça conosco. Assim como aconteceu com Faraó, que escolheu crer, que escolheu julgar os espíritos como sendo de Deus da maneira que lhe era mais conveniente,
Nós precisamos cuidar para que isso não aconteça conosco. Porque nós não podemos julgar de acordo com a nossa conveniência. Nós devemos julgar de acordo com a conveniência do reino, do governo de Deus nas nossas vidas. Do reino, do governo de Deus no nosso ministério, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Do governo de Deus sobre nós, para que alcancemos a grande salvação proposta pelo Senhor. Então, por isso é tão importante, por isso é tão necessário que a gente aprenda a julgar corretamente os espíritos. E isso acontece através dos dons espirituais. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, os dons edificando a igreja. Vamos ler lá esse trecho. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, quando eram desconvertidos, quando eram idólatras, enfim, aí cada um coloca a sua condição, quando não conheciam a Cristo, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, em verdade, né? A não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Preste atenção nisso, meu querido. A manifestação do Espírito de Deus, o dom espiritual, utiliza o crente, a cada um é dada ou concedida uma manifestação do Espírito para o bem comum. Não é para a promoção própria, não é para o seu próprio bem, não é para o seu próprio conforto, é para o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, a outro a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, o poder de operar milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espíritos. Nós vamos falar muito a respeito do discernimento de espíritos. A outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com E maiúsculo, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito obedece à vontade do Espírito, não à minha vontade. O que não significa que eu não deva buscar em Deus os melhores dons. O apóstolo Paulo nos orienta também a buscar em Deus melhores dons, a buscar em Deus aquilo que ele quer fazer para a igreja e aquilo que ele pode fazer através de nós. Então nós precisamos de verdade ter este entendimento. Nós buscamos em Deus e Deus concede a cada um, pelo Espírito de Deus, o dom que é conveniente para a edificação do corpo de Cristo, o dom que é conveniente para o bem comum, o dom que é conveniente para que o reino de Deus seja engrandecido, o dom que é conveniente para que o nome de Deus seja glorificado. Isso significa, meu querido, que os dons servem para edificar a igreja e não para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta alegre, para que eu me sinta usado por Deus. Não que eu não possa me sentir, é claro que eu posso, não que eu não possa me oferecer a Deus para ser usado, eu devo fazer isso. Mas quando isso não acontece, não existe razão nenhuma para que a gente fique frustrado, não existe razão nenhuma para que a gente fique encolhido. Por quê? Porque Deus usa uma pessoa hoje e amanhã, se Ele quiser, Ele usa outra. Deus me usa hoje com um dom, amanhã, se Ele quiser, Ele me usa com outro. Ou amanhã, se Ele não quiser, Ele não me usa com nenhum. Não tem problema nenhum com relação a isso. O que importa de verdade é que nós tenhamos essa disponibilidade para que Deus nos use com o dom do Espírito, com os dons do Espírito, descritos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, de maneira que a igreja de Deus seja edificada. Essa é uma observação muito importante, né? O Senhor faz isso para que a igreja de Deus seja edificada, não para que uma pessoa apareça mais que a outra, não para que alguém seja considerado mais importante que o outro, não para que alguém pareça mais santo que o outro. Não é por isso.
é para que a igreja de Deus seja edificada. E quando eu tenho isso no meu coração, quando eu tenho isso na minha vida, quando eu tenho isso na minha mente, eu compreendo perfeitamente que não existe qualquer razão que leve um cristão verdadeiro a se orgulhar de alguma manifestação de dom. Por quê? Porque o dom não é meu, o dom é do Senhor, o dom é do Espírito Santo. Ele não serve para que eu seja engrandecido, pelo contrário, ele serve para que o Senhor seja engrandecido. Em mim, no meu irmão, na igreja, no reino de Deus. Amém? E sendo um pouquinho mais específico, vamos falar a respeito do dom profético, porque o dom de profecia, o dom profético, é extremamente útil à igreja. A gente já viu que lá em Jerusalém, no momento da reconstrução dos muros, o dom profético agiu, inclusive, para que eles voltassem a construir. Houve um momento em que eles tiveram que dar muita atenção à profecia. Vamos ler o dom profético em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 25. 14, de 1 a 25. Sigam o caminho do amor. É logo depois do capítulo do amor, né? De 1 Coríntios 13, que acho que todo mundo conhece. Diz assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Está aqui um conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens, ou da igreja, né? Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. O que ele quer dizer aqui é que naquele momento, quem profetiza, né, no momento em que o dom está sendo usado, deve-se prestar mais atenção naquele que está profetizando do que naquele que está falando em línguas. Por quê? Porque aquele que está profetizando está dizendo algo inteligível para a edificação da igreja. Tá bem? Não é que o crente é maior, que o profeta é maior do que fala em línguas, a pessoa, não é a pessoa. É o momento que está sendo, em que a pessoa está sendo utilizada pelo Espírito. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tal como a flauta ou a cítara, como alguém conhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferires palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Se, pois, oro em uma língua, o meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir em falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês.
a gente percebe aí, então, o apóstolo Paulo nos explicando, né, que as línguas são muito úteis e são necessárias para a edificação. Nós sabemos que as línguas são uma evidência de batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que as línguas são uma evidência de que Deus está usando aquela pessoa. Porém, nós precisamos buscar muito mais que isso. Nós precisamos buscar o dom profético também. Se você fala em línguas, ótimo. O apóstolo Paulo não te impede disso. Mas ele até te orienta a ser ainda mais profundo naquilo que Deus tem feito com você. Que você não apenas fale em línguas, mas que tenha também o discernimento para poder interpretar as línguas. E que nós possamos buscar em Deus o dom profético, amém? Para que Deus esteja agindo em nós. E eu queria ler com vocês agora, então, um trechinho lá de Neemias, ok? Para que a gente possa falar a respeito de como isso se liga com a história de Neemias, e depois nós vamos ler mais 2 trechos do Novo Testamento, Tessalonicenses e 1 Coríntios, que falam a respeito da verdade prática dessa questão do discernimento de espíritos ter que habitar em nós, tá bem? Vamos ler primeiro Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14. A palavra de Deus nos mostra o seguinte. Neemias 6,10 diz que um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Mehetabel. Ó, quem está anotando o nome para os filhos aí, aproveite. Que estava trancado portas adentro, e ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão essa noite. Preste atenção. Neemias foi falar com um profeta. Ele foi até a casa de um profeta. E Neemias sabia que existiam pessoas correndo atrás dele. E esse profeta diz: olha, vamos nos esconder no templo. E olha só a resposta de Neemias para esse cara aqui. Ó. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Ele não era sacerdote, gente. Ele não podia entrar lá onde o cara estava dizendo. Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Até o 14, desculpa, eu fui até o 12 só. Deixa eu voltar aqui. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Gente, quem estava tentando intimidar Neemias não era nada mais, nada menos do que os profetas que haviam naquele lugar. Apesar de serem profetas, nesse momento estavam agindo como falsos profetas, tinham sido comprados por aqueles que queriam destruir Neemias. Vamos ler Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. 1 Tessalonicenses, tá? Desculpe, o 1 ficou lá em cima. Capítulo 5, versículos 20 e 21. E depois é 1 Coríntios também. Ficou errado aqui os lugares das coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, ó. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha só. E 1 Coríntios 14, 29, a gente leu até o 25 agora há pouco. 1 Coríntios 14, 29 nos diz o seguinte. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. É a ordem da palavra de Deus isso. Gente, na verdade a gente precisa aprender que é nossa responsabilidade, sim, julgar as profecias. Que é nossa responsabilidade, sim, tentar entender o que está sendo dito. Não apenas o que está sendo dito porque a gente quer julgar a pessoa ou porque quer, de alguma maneira, diminuir o profeta. Pelo contrário, né? A gente acabou de ver ali no próprio livro de Neemias e em Tessalonicenses que nós devemos ser muito diligentes com as profecias, que nós devemos, sim, dar ouvidos aos profetas, que nós devemos, sim, ouvir o que eles têm a dizer. E nós precisamos julgar de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o meu querer, não é de acordo com o que eu conheço do profeta que está sendo usado naquele momento, não é de acordo com o que eu acho que é bom para mim ou não.
é de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o dom de discernimento de espíritos que age naquele que busca. Isso é tremendamente importante. É de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o discernimento de espíritos que age naquele que busca. Eu queria que você ficasse com essa frase, que nós precisamos buscar discernimento de espíritos e que nós precisamos buscar orientação na palavra de Deus para julgamento das profecias. Nós não vamos entrar no próximo slide. O próximo slide já fala da introdução e do ponto central dessa lição. Nós vamos fazer isso na semana que vem. Mas eu queria que você pudesse, nós vamos disponibilizar esses slides daqui a pouco para vocês, que você pudesse olhar para esses versículos e entender esses versículos da palavra de Deus, porque é extremamente importante que nós tenhamos essa disponibilidade, a disponibilidade de compreender o que Deus quer nos falar, e compreendendo o que Deus quer nos falar, julgar aquilo que os pregadores, profetas, levitas, cantores estão nos dizendo, para saber se aquela palavra vem verdadeiramente de Deus ou não, se aquela palavra de repente é uma palavra que foi direcionada para me agradar, ou se, como aconteceu com Neemias aqui, se aquela palavra foi uma palavra que foi direcionada para lhe destruir, mesmo parecendo uma palavra tão amigável, né? Que a gente tenha essa capacidade de entender o que está sendo dito e não de julgar a pessoa. Nós vamos ver aqui no restante dessa lição que é extremamente importante não julgar o profeta. Nós não temos capacidade de julgar o profeta, nós não temos autorização de Deus para julgar quem quer que seja. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2 deixa isso muito bem claro. Nós não temos capacidade de julgar com relação ao coração, com relação a se está servindo de bom grado ou não, com relação a se é salvo ou não, com relação a se está agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Na verdade, nós não julgamos as pessoas e não devemos julgar as pessoas. Nós precisamos aprender a julgar, sim, as profecias, a julgar, sim, as pregações, a julgar, sim, as músicas que têm nos sido ministradas. Nós precisamos aprender a julgar, sim, essas ministrações e não simplesmente achar que porque a palavra foi dita numa igreja, porque a palavra foi dita numa rádio evangélica, porque a palavra foi dita num site evangélico, isso é palavra de Deus. Não é assim que funciona. E nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender por que julgar, como julgar. Até o final dessa lição 10 aqui, nós vamos ter muitas informações a respeito do que fazer com a palavra que nos é ministrada. Para quê? Para que nós possamos de verdade aprender, absorver, respeitar e obedecer a palavra que vem de Deus. E que nós possamos também, de verdade, descartar tudo aquilo que não vem de Deus para nós, ainda que muitas vezes pareça ser de Deus, ainda que muitas vezes pareça ser uma bênção, ainda que muitas vezes pareça ser um excelente negócio, ainda que muitas vezes pareça belo aos nossos olhos carnais. Se não for belo aos olhos de Deus, não serve para nós. E é por isso que nós temos que aprender a julgar aquilo que nos é dito. Amém? Eu queria agradecer a você que participou conosco até agora. Eu queria te pedir que você compartilhe os 2 vídeos, né? Infelizmente tivemos que quebrar em 2 aí, o Facebook derrubou no meio do caminho, mas eu acredito que deu para entender bem as palavras que foram ditas. Nós vamos disponibilizar lá no grupo VIPs, no grupo dos adultos, né? No grupo dos obreiros e adultos, esses slides para que você possa acompanhar e para que você possa fazer a leitura, inclusive, daquilo que vem pela frente, daquilo que vai ser ministrado na próxima terça-feira, para que juntos a gente possa aprender da palavra de Deus, amém? Eu quero ver se na terça-feira que vem eu consigo alguém para me ajudar aqui, para ficar lendo os comentários de vocês e de repente interromper se for necessário. Ou se estivermos na igreja, melhor ainda, né? Ore a esse respeito, gente, para que esse lockdown aí não permaneça por muito tempo, para que em breve a gente possa estar juntos novamente na igreja e, de repente, por que não, né? Juntos na igreja e também transmitindo a aula ao vivo, para que o Senhor seja glorificado e para que as pessoas que não têm a oportunidade na igreja, para aqueles que não conseguem, tenham a oportunidade também de ver a aula. Mas isso não dá desculpa para aqueles que têm a oportunidade de não irem, tá bem? Eu conto com vocês lá, conto com a presença de vocês para a honra e glória do Senhor. Vamos encerrar esse momento, vamos encerrar essa aula orando ao Senhor e pedindo a Deus que nos dê a capacidade de buscar nele os melhores dons e a capacidade de ouvir a palavra dele e obedecê-la. Ouvir a palavra dele, discernir que a palavra é dele, ou se não for, discernir isso também, e obedecer aquilo que vem do Senhor para nós. Amém? Deus,
Pai eterno querido, na tua presença que nós estamos, que nós nos colocamos agora, e eu peço, Deus, humildemente a Ti que Tu estejas tocando a vida de cada um desses que está assistindo esse vídeo, papai. Que Tu estejas falando com cada um deles, que Tu estejas agindo com Teu Espírito Santo, Senhor, e trazendo luz, trazendo, Senhor, um discernimento verdadeiro, trazendo, Senhor, a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, papai. Ainda que muitas vezes essa palavra seja incômoda às nossas emoções, seja incômoda ao nosso próprio conforto, ou aquilo que nós achamos que é certo, nós não queremos ir por aquilo que achamos, ó Deus, nós queremos ir por aquilo que o Senhor tem dito, por aquilo que o Senhor tem falado. Então faz Tua obra, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, enche-nos de Ti, enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua graça, Senhor. Toca cada um deles que está vendo esse vídeo, Senhor, seja ao vivo agora, ou seja, aqueles que verão esse vídeo depois, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, que o Senhor esteja tomando-os nas Tuas mãos, ó Papai, para que tenham essa disponibilidade de se colocar diante de Ti, para serem utilizados com os melhores dons, sejam línguas, profecias, discernimento de espírito, Senhor, interpretação de línguas, dons de curar, operação de maravilhas, seja lá qual dom for, ó Deus, que o Senhor esteja tomando os Teus servos e agindo nos Teus servos para a edificação do corpo de Cristo, Senhor, para engrandecimento do Teu nome, para engrandecimento do Teu reino. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, faz essa obra nas nossas vidas. Toca a cada um, ó Papai, abençoa com saúde, dá-nos o livramento, Senhor, desse vírus que tem andado por aí. Se existe alguém já doente, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo cura, trazendo bênção, trazendo libertação, ó Papai, porque nós nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Coloca as Tuas mãos na posição de receber nesse momento e recebe a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e para sempre contigo, no nome santo de Jesus. Amém? Fica na paz, meu querido, que o Senhor te acompanhe.